Glórias a Deus. E quando te perguntarem como será o seu amanhã, responda assim: Deus proverá. Aleluia. Então, igreja, em vez de murmurar, reclamar dos problemas, adore ao Senhor e cante conosco. Hino de número 302. Não murmures, cante.
a Deus. Precioso para mim é Jesus. Precioso para mim é Jesus. Amém. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Hino de número 196. Uma flor gloriosa.
quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Os irmãos estão meio cansados, comeram muito churrasco hoje, devido ao Dia dos Pais. Glória a Deus. Eu quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. A nossa leitura em classe, a nossa leitura que temos anual este ano é João 11:40. Disse Jesus: não tenho dito que se creres verás a glória de Deus? Vamos, todos juntos. Não te dito que se creres verás a glória de Deus. Amém. Irmãos, eu tenho aqui uns pedidos de oração. Aqui é o círculo de oração parabeniza a irmã Luciana Regente, que fez aniversário. Luciana, parabéns. Vovó Márcia Alemoa, ela parabeniza a sua neta Liz, que está completando 2 aninhos. Liz, parabéns pelo seu aniversário. Aleluia. E aqui tem mais 2 pedidos de oração. Vamos orar? Aleluia. A irmã Ruth faz aniversário hoje. Vamos parabenizar a irmã Ruth. Que Deus possa abençoar ela. Aleluia. Pai querido, aqui nós estamos na tua presença, crendo no teu nome, crendo num milagre, crendo que o Senhor pode fazer uma grande obra. Abra as portas do céu. Dai graça, vitória, alegria. Dai unção sobre a tua igreja. Abençoa. Aleluia. Os aniversariantes. Abençoa a Liz, que está com 2 aninhos. Aleluia. Abençoa seus pais, que possam criar, aleluia, nos teus santos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Cante, círculo de oração.
Só Ele pode fazer milagre. Aleluia. E hoje vai ser o milagre este culto. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Estava aquele alvoroço em Betânia, Lázaro enfermo, sem Jesus para socorrer. Corre e vai chamar o mestre, nosso amigo, pois nosso irmão está doente, quase a morrer. Foram chamar Jesus aonde ele estava, dizendo: Lázaro, a quem tu amas, está morrendo. Jesus responde: essa enfermidade não é para morte, mas é para honra e para a glória de Deus. Não te preocupas, porque Lázaro está dormindo. Vou acordar, pois ele é amigo meu. Oh glória, aleluia. Depois de 4 dias, o mestre chega lá. Marta e Maria chorando no recinto, dizendo: se o Senhor estivesse aqui conosco, o nosso irmão a quem tu amas não tinha morrido. Jesus responde: Marta, eu sou a vida. O teu irmão há de ressuscitar, pois pode estar cheirando mal há 4 dias. Se eu cheguei, o morto tem que levantar. Aleluia. Me levem lá no túmulo, mostrem onde ele está. Marta, tire a pedra, pois agora eu vou chamar. Todos ao redor ficaram sem entender. Ninguém de certo esperava o que estava para acontecer. Aí o dono da vida, aleluia, foi lá na porta do túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. Não sei se veio andando, ou se ele veio voando, ou se veio se arrastando, ou se veio flutuando. Só sei que nisso eu creio, quando o mestre chamou, Lázaro veio. O mestre hoje chegou, pra chegar não demorou. Chegou para te curar, enfermidade sanar. O médico já falou que não tem mais, acabou, que não tem como viver, agora espera morrer. Mas Jesus hoje te dá vida, vida, vida. Hoje recebe vida, vida, vida. A presença da vida, vida, vida. Hoje Jesus te ressuscita, ressuscita, ressuscita teus sonhos, ressuscita tua vida, ressuscita tua casa, ressuscita a família, ressuscita a tua história, ressuscita a tua fé. Hoje ele ressuscita, hoje te põe de pé. Deus hoje vai ao túmulo e chega até a porta e chama o teu nome e depois fecha a cova. Hoje o mau cheiro sai, tua vida se refaz, recebe tua vitória. E quem pensou que tu morreu, que acabou, que tu perdeu, que não tem mais aonde ir, o jeito agora é desistir. Mas aqui tem milagre hoje, hoje, hoje. Recebe aqui hoje, hoje, hoje tem resposta aqui hoje, hoje. Hoje Jesus te visita hoje, visita hoje. Hoje ele te levanta e escreve a nova história. Pode até ter luta, mas também tem vitória. Prepara a sua vida, porque não passa de hoje. Teu amigo te visita.
Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Há 2 anos atrás, exatamente, eu procurando um serviço, e época de pandemia, muito difícil, eu fui trabalhar com meu pai. E aí na obra, e sempre falando com ele, ele falando, não, você tem que procurar alguma coisa para você sair disso aqui e procurar andar para frente. Porque a obra não dá futuro para ninguém assim, não, trabalhar para os outros. E aí eu, pensando naquilo, falei, nossa, o que será, né? Mas cada dia confiando em Deus e esperando nele que a hora certa ia chegar. E aí, há pouco tempo atrás, eu dei um tempo na obra, falei, eu vou parar um pouquinho, vou focar um pouco em mim, dar os passos que eu preciso, terminar a escola, fazer o que eu preciso fazer, e Deus vai preparar tudo no momento certo. E há 1 mês atrás, a minha mãe fechou um contrato e ela comprou o apartamento dela, né? E disso surgiu a oportunidade de eu trabalhar na empresa BRZ. E lá eu estou trabalhando de corretor de imóveis. O salário não é fixo, né? Eu sou comissionado. Mas Deus tem abençoado grandemente. E eu efetuei 2 vendas. E dessas 2 vendas já caiu metade da comissão essa semana. E Deus tem abençoado grandemente. E com fé em Deus, eu tenho certeza que Ele vai fazer muito mais. Opa, está aqui no bolso hoje, já vai cair o primeiro. E eu quero agradecer a todos da igreja e peço que todos orem por nós. Pode. A primeira casa entra como Minha Casa Minha Vida. Os irmãos, se tiverem interesse, só entrar em contato comigo que eu explico certinho. Tá bom? E quero agradecer a amada igreja e o pastor. E pedir que orem sempre por mim e pela minha família. Amém? Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Por isso, meu
Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu quero pedir para todos vocês, todos nós, abra seus lábios e profere palavras. Fale também com o Senhor juntamente conosco. Querido Deus e poderoso Mestre, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, em especial neste momento, meu Deus, a pedido do Teu servo, estamos intercedendo, Pai querido, por esta vida. Pai maravilhoso, Tu sabes, Senhor meu Deus, qual que é o nível, Pai querido, desta enfermidade, mas para Ti não existe impossível. Impõe as Tuas mãos poderosas sobre este lugar, sobre esta vida, sobre esta família, e opera um grande milagre, para que o Teu nome seja exaltado, para que o Teu nome seja glorificado. Ao chegar o Teu servo naquele lugar, ele já possa contestar o milagre que o Senhor já, Pai querido, efetivou. Pai, em nome de Jesus nós oramos, e convicto da vitória, nós já Te agradecemos. Amém e amém. Amém, pode se assentar. Irmãos, eu estou percebendo que aqui esta igreja tem um ministério de louvor muito forte, né? Né, irmão? Tá bonito aqui, muito talento, né? E eu, como missionário e minha esposa, o louvor, irmãos, é parte do cristianismo. Tem muita religião que não canta. O islamismo não canta. O espiritismo não canta. São religiões mortas. Nós cantamos porque louvamos a Deus, né? Cante comigo aquele corinho que diz: Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Toda a igreja. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia. Dia após dia. Com bênção sem fim. Bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tua mercê me sustenta e guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Morning by morning, your mercy I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Agora, quando a gente está no meio dos hispanos, irmão, tu misericórdia és mais grande que a terra, tu misericórdia és mais grande que o mar, tu misericórdia és mais grande que o sol, a luna e as estrelas. Tu misericórdia, Senhor, tu misericórdia me hace feliz, tu misericórdia me ensina a viver, tu misericórdia me muestra el camino que Cristo traçou para mim. Agora na África, irmão, se você for para a África, se você não cantar e não dançar, na África tu tem que cantar e dançar. Tu está desviado ou fraco na fé. Hey, 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 ha. Jesus is living in my soul. Come on. Hey, 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 ha. Jesus is living in my soul. Amém? Salmo 42. Glória a Deus. Irmão, eu estou cheio do Espírito Santo. Amém, irmão? Estou com 78 anos de idade, velhice, nevermore, it's gone, kick off. Amém, irmão? Salmo 42, o último versículo,
o versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor, né? 42 e 11. Está ali o Salmo 42, o último versículo, por favor. O irmão lá da mídia. Em nome de Jesus, eu gostaria que primeiramente as irmãs, somente as vozes femininas, leiam esse versículo. Porque, irmão, quando você lê um versículo em voz alta, você está repetindo o que Deus já falou. E Deus se agrada. Eu falei isso, ele está falando. Eu não entendo, irmão, quando às vezes na igreja o pastor manda a igreja repetir, ou na hora do louvor tem gente que não canta no louvor. Você está perdendo uma bênção terrível, irmão, tremenda. Então, irmão, leia a Bíblia em voz alta, porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, leia a Bíblia na sua casa para os seus filhos, manda os seus filhos repetir a palavra. O seu menino diz, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A abundância entra na vida dele na hora. É um ato profético, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Tem crente que não entende que a vida na palavra... Quando Deus usa uma irmã em profecia, ou usa um irmão em profecia, não é nada novo não, está repetindo o que Deus já falou. Profecia é repetir o que Deus já falou, irmãos. Amém? Então, as irmãs, depois os irmãos, depois toda a igreja. Amém? As irmãs, 1, 2, 3. E o meu Deus. Agora, irmão, vamos nós. Nossa voz forte, metálica, bonita, né? 1, 2, 3. Porque estás... E agora toda a igreja, pela última vez, 1, 2, 3. Porque estás abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Antes de começar a trazer a reflexão bíblica, eu quero parabenizar os pais. Eu sou pai também, né? Minha esposa também é pai, é mãe, né? Eu tenho 3 filhos, eu tenho a Evelyn, que mora em Melbourne, ali na Flórida, nos Estados Unidos, perto da Disney World. Eu tenho a Jennifer, que mora em Houston, no Texas. E tenho o Steven Roger, que é missionário da Assembleia de Deus Americana nas Ilhas Caimã. Minha esposa tem 2 filhos também. Tem o Wagner, que é empresário nos Estados Unidos. Tem a Ingrid, que mora lá em São José dos Campos, é uma serva de Deus. E Deus é pai, né, irmãos? Jesus repetiu muitas vezes que Deus é pai. Ele falou, Deus é pai, nós somos filhos. O homem é filho por formação. Deus formou o homem. Os anjos são filho por criação. Deus criou os anjos. Israel é filho por eleição. Deus elegeu Israel, é filho por eleição. E hoje, na casa do pastor, o pastor nos deu uma aula de judaísmo. Muito obrigado, pastor, eu aprendi muitas coisas. Não, o senhor foi boca de Deus ali. O senhor que não sabe, mas eu sei. Pastor, ele conhece muito o judaísmo e foi ótimo, né? E os crentes, nós somos filhos por adoção. Deus, então, é pai, né? O homem, filho por formação. Os anjos, filho por criação. Israel, filho por eleição. E nós somos filhos por adoção. Muito bem, nesse versículo que nós lemos, nós estamos vendo... Nós estamos ouvindo, irmãos, Davi deprimido. Davi dizendo, por que estás abatido, a minha alma? Abatimento é um sinal de depressão, a pessoa se abate espiritualmente, se abate emocionalmente, se abate fisicamente. E você vai dizer, pastor João, Davi era um louco, era um maluco? Ele estava dizendo, por que estás abatido, a minha alma? Era o espírito dele falando com a alma. Porque quando Deus fez a natureza humana, Deus configurou a natureza humana em corpo, alma e espírito. Primeiramente, Deus fez o corpo, a parte biológica do ser humano. E Deus fez o corpo, irmão, diferente de tudo que Ele fez. Tudo que Deus fez foi no poder da palavra. Sol, lua, vento, estrela. Deus foi falando, foi aparecendo. Deus diz, homem não. O homem eu vou fazer com as minhas mãos.
Quando você toca com as tuas mãos em alguma coisa, o que fica ali, irmão? A impressão digital. Você tem a marca de Deus em você. Deus é o teu dono. Deus deixou a marca registrada dele. Você é especial. Você tem que louvar a Deus. Fica aí, eu não sirvo para nada, não tenho sorte no amor, não vou comprar o carro, não vou me formar. Fiquei tão feliz, o pastor me deu uma notícia aqui. Tem vários irmãos aqui que têm cursos superiores, né? Que medicina, psicologia. É isso, irmão. Porque Deus fez você para um propósito. Deus não fez você para ser um enfeite na igreja, né? Tem um irmão que disse, eu quero ser uma florzinha na igreja. Florzinha nada, eu quero ser vaso. Tu não é flor, tu é vaso, irmão. Vaso que Deus quer usar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz o homem, né, como ser biológico, com o corpo. Mas Deus faz o homem um ser psicológico, com o psique, com a alma. E Deus faz o homem um ser teológico, com o espírito. Está entendendo? E a palavra do Senhor declara que depois que Deus fez o homem, de que Deus fez o homem? Deus fez o homem de matéria inorgânica. Deus pegou a terra. E a ciência prova que eu e você somos feitos da terra. Você tem que tomar 2 litros de água por dia. Você tem sal no teu corpo, você tem oxigênio, você tem carvão, você tem eletricidade, tudo da terra. Por quê? Tu ia viver na terra, para não haver choque de ambiente. Então Deus fez você o quê? O ser biológico, terreno, feito da terra. E com o seu corpo, você faz o quê? Você comunica com aquilo que você vê. Você comunica com aquilo que você vê, você interage com aquilo que você vê. Já com a alma é diferente. Com a alma você não vê a alma. Você não tem uma figura da alma. Depois que Deus fez o homem, né, com as mãos, Deus fez o homem por formação. E formou o Senhor Deus o homem de matéria terrena. Aí Deus soprou. Onde que Deus soprou? Na narina do homem. Deus só soprou no homem. Deus não sopra em nada mais. Deus não sopra no vento, Deus não sopra na água. Deus só soprou no homem. Deus soprou o quê? Gás liquefeito de petróleo? Não. Deus soprou o quê? Fumaça? Não. Deus soprou ruá. Ruá é espírito no hebraico. Deus soprou espírito e a alma nasceu. E a alma nasceu. E o homem foi feito alma vivente quando o espírito. Quando Deus soprou espírito no homem, o homem foi feito alma. Então diga comigo, corpo, alma e espírito. Então, com o seu corpo, olha para mim, irmão. Todo mundo olhando para mim aqui. Por favor, pare de conversar aí atrás. Olha para mim. Presta atenção. Quando Deus fez o homem, Deus soprou espírito e foi criada a alma. Você não vê a alma. O que a alma é? A alma é o que você sente. São os seus sentimentos. O que a alma é? A alma é o que você quer. A parte evolutiva, a sua vontade, os seus desejos, o seu querer. A alma é o que você pensa. Então, a alma é o que você pensa, a alma é o que você sente, a alma é o que você quer. A gente vive mais na alma do que no corpo e do que no espírito. E é muito interessante, irmão, você entender o seguinte, que depressão é uma doença da alma. Depressão ataca os sentimentos. Depressão não é pecado. Depressão não é demônio. Depressão não é uma inferioridade. Você não precisa ter vergonha de ter depressão. Depressão é uma doença. É um transtorno emocional. É uma doença da alma que pode ser curada. Hoje, segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, tem mais de 500 milhões de pessoas deprimidas. Pessoas deprimidas de todas as faixas etárias. Mulher grávida deprimida, criança deprimida, empresários deprimidos, político deprimido, crente deprimido. Crente deprimido, irmão João, é verdade. Se você não sabe, eu e o pastor Paulo, que lidamos com a liderança, a gente sabe, pastores deprimidos. Depressão não é pecado, irmão. Depressão não é demônio. Depressão tampouco não é uma coisa negativa, não. Depressão é uma doença que ataca a alma e que tem cura. E que tem tratamento, né? Ontem mesmo veio uma moça, um irmão com a filha, e comprou o livro Corpo, Alma e Espírito, com a minha esposa. E ele falou todo orgulhoso, minha filha é psicóloga. Eu dei parabéns para ele. A psicóloga, o psique, que é a alma no grego. Psicóloga, o estudo da alma.
trata das coisas da alma, porque nós vivemos mais na alma do que no corpo e do que no espírito. E eu pergunto, como é que está a sua alma nesta noite? Qual é a condição da sua alma? Olha quando Davi diz assim, por que estás abatido, ó minha alma? Davi teve uma depressão tremenda. A Bíblia está cheia de homens e mulheres que foram deprimidos e que foram curados. É interessante, você sabia disso? Talvez você não sabe, mas o pastor Paulo já esteve muitas vezes deprimido. Eu também, a minha esposa também. Então não é pecado, não é nada errado ficar deprimido. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Como lidar com as emoções negativas da alma? Então é isso que é muito importante eu e você aprendermos para poder sobreviver no mundo em que nós estamos vivendo. Davi teve 3 depressões. A primeira depressão dele foi a depressão do adultério. Davi adulterou. Adultério é pecado na área sexual quando você pratica o sexo com pessoa casada, que não é o seu marido nem a sua mulher. Isso é pecado. Prostituição é quando você pratica o sexo fora do casamento, é pecado. Pedofilia, abusar de criança na área sexual, é pecado. São pecados na área sexual. Então, a primeira depressão que Davi teve foi a depressão do adultério. Ele adulterou vergonhosamente. Ele era a maior figura de Israel. Era o rei, todo mundo olhava ele, todo mundo tinha como exemplo. Segunda depressão de Davi. Davi, ele teve a depressão do assassinato. Ele mandou matar alguém. Alguém que era amigo dele, alguém que era o guardião dele. Urias disse a palavra do Senhor, ele mandou matar. Ele entrou em depressão. Davi teve uma terceira depressão. O luto da criança, quando a criança morreu. Depressão do adultério. Depressão do assassinato, do crime que ele ordenou. Ele que mandou matar. E a terceira depressão foi a depressão do luto. Agora preste atenção. Toda depressão está ligada ao passado. Depressão não está ligada ao presente nem ao futuro. A depressão é excesso de passado na sua vida. O estresse é excesso de atividade no presente. Tu quer fazer 50 coisas quando só pode fazer 10. Aí fica estressado. E a ansiedade é depressão do futuro. Daqui a um ano vou mandar 1000 empregados embora. Eu vou ser o primeiro da fila. Começa a sofrer um ano antes. Então, a ansiedade é depressão de futuro. Deixa o futuro chegar, irmão. Presente, estresse, depressão do presente. E depressão é excesso do passado. A Bíblia fala de alguns homens, né, que foram deprimidos. Algumas pessoas eu vou citar rapidamente. Moisés diz assim, eu sozinho não posso levar a todo este povo, porque muito pesado é para mim. E se assim fazes comigo, mata-me, eu te peço. A depressão tem 3 estágios. Importante. Primeiro estágio, auto-isolamento. Quando uma pessoa começa a entrar no estado depressivo, ela se isola. Ela para tudo. Às vezes são irmãos e irmãs que têm ministério extraordinário. De repente para. De repente some o entusiasmo. De repente o pastor pergunta, cadê aquele irmão? Cadê aquela irmã? A pessoa se tranca dentro de si. Primeiro estágio de depressão e auto-isolamento. Segundo estágio, auto-recriminação. Autodesvalorização, eu não sirvo para nada. Tudo de errado que acontece no mundo, eu sou culpado. Nasci no lugar errado. Meus pais são errados, não dou sorte de nada. Primeiro estágio de depressão é auto-isolamento. Segundo estágio, autovalorização, se desvaloriza. Agora o terceiro é pior, autodestruição. A pessoa diz, morrer é melhor do que eu viver. Então, irmãos, você vê, tem muita gente por aí, irmão, né? O Santos Dumont que inventou o avião, sabe como é que ele se acabou? Ele se suicidou, deprimido. Eu podia citar o Van Gogh, aquele grande pintor que pintou a Mona Lisa, né? Se suicidou. A Marilyn Monroe, irmãos, ela foi uma grande artista norte-americana. Ela tinha os líderes aos pés dela. Era uma mulher riquíssima, milionária. Sabe como é que acabou a vida dela? Se suicidou. Autodestruição. Esse é o pior estágio da depressão. A pessoa se autodestrói. A Marilyn Monroe está fazendo 6 meses que foi leiloado um quadro dela. Eu vi o quadro, né? O quadro na cidade de Nova York, o leilão durou 10 minutos. O quadro dela foi vendido por 195 milhões de dólares. 10 minutos, 195 milhões de dólares. Mais de R$1 bilhão. Depressão. Então, Moisés foi deprimido. E Moisés pediu a morte. Moisés disse,
eu não posso liderar este povo. Qual foi a depressão de Moisés? Depressão da liderança. Depressão, tem muitos pastores, eu e o pastor Paulo sabemos, que são porque não conseguem liderar. Não conseguem liderar. Moisés foi a depressão da liderança. Jó foi a depressão da falência. Jó também pediu a morte. Por que não morri eu desde a madre em saído do ventre não esperei? Jó era um homem poderoso, o mais poderoso da sua época. Ele faliu da noite para o dia. Eu conheço empresários de São Paulo que deram um tiro na boca porque não puderam administrar as dívidas. Jó sofreu a depressão da liderança. Elias sofreu a depressão do esgotamento espiritual. Elias foi um homem que foi muito exigido na vida espiritual, ficou deprimido. Deus mandou um anjo para dizer para ele: levanta, come, bebe esta água. Uma pessoa deprimida não quer se alimentar, não toma líquido, não se alimenta, né? Elias sofreu a depressão do esgotamento espiritual. A Bíblia fala que Jonas sofreu a depressão da desobediência. A Bíblia fala, irmãos, que Ana sofreu uma depressão também. Qual foi a depressão de Ana? Da esterilidade. Ela não tinha filhos, sofreu uma depressão terrível. Mas ela fez algumas coisas que, quando você estiver deprimido, faça como Ana fez. Diga assim: Ana orou, chorou, jejuou, votou e sacrificou. Veja, Ana, diz a Bíblia, deprimida, todo ano ela subia no templo e levava um sacrifício. E levava uma oferta. Ana chorou, Ana jejuou, Ana orou. E Deus disse: por que, Ana? Ele disse: eu quero um filho. Deus disse: eu vou te dar mais de um filho. Vou te dar um sacerdote. Vou te dar um juiz. Vou te dar um profeta. Irmão, não deixa a depressão acabar com o teu ministério, acabar com o teu futuro. Tu não pode modificar o passado, mas o futuro você pode decidir agora. E aqui nesta igreja você vai não somente crescer, você vai amadurecer, vai prosperar, como já foi falado aqui nesta noite. Então, irmãos, a Bíblia fala que Noemi, Ruth e Ofra ficaram deprimidas. Qual foi a depressão de Noemi, de Ruth e de Ofra? A depressão do luto. Noemi teve duas depressões, porque ela perdeu o marido, morreu, e perdeu o filho, que morreu também. Ruth perdeu o marido, né? Ofra perdeu o marido. As três sofreram a depressão do luto. Então, depressão, irmãos, não é pecado. Depressão é uma doença que precisa ser tratada. Agora, conforme eu disse, depressão está ligada ao passado. Alguma coisa que aconteceu na tua vida, ou você prejudicou alguém, ou alguém te prejudicou. A depressão, ela ataca os dois lados. Ela não ataca só a pessoa oprimida, depressiva, ela ataca o agente da depressão. Se você deprimiu alguém com uma palavra, com uma atitude, com um gesto, você vai ficar deprimido também. Vai ficar atormentado também. É o ensino da palavra de Deus. E as irmãs e irmãos aqui, que estão estudando para ser psicólogo, estudando medicina, você precisa adquirir o conhecimento científico, mas não abandone a palavra de Deus. Porque vai ter situações, pessoas que você vai tratar, que o remédio é a palavra de Deus. A ciência ajuda, a palavra de Deus cura. A palavra de Deus restaura, a palavra de Deus determina a cura integral, corpo, alma e espírito. Então este é o conselho que eu dou aos irmãos e irmãs graduandos aqui, né? De psicologia, de medicina, de técnica de enfermagem, né? Você é útil na obra do Senhor. Agora talvez você pergunte para mim: pastor João Caetano, qual é a origem de uma depressão? Tem muitas origens. Né? Muitas origens. Tem muitas pessoas que a depressão dela se originou quando perdeu o emprego. Perdeu o emprego, ficou deprimido. Acabou o namoro, ficou deprimido. Não passou no vestibular, ficou deprimido. Uma doença. A minha esposa tem sido instrumento de Deus para cuidar de muita gente com AIDS, depressiva no mundo inteiro. Né? Conviver com uma pessoa doente dentro de casa causa depressão. A família que veio nos procurar hoje estão deprimidos, porque tem um membro da família que está com um câncer. Então a depressão pode, né, separação de marido e mulher. Isso aí, irmão, tem causado muita depressão. O maior problema hoje no mundo não é separação de marido e mulher, criação de filhos. Quando o marido e a mulher se separam, cai em cima dos filhos. E a separação, irmão, o casamento é uma aliança santa. Você divorciou, você quebrou a aliança. É forte, mas é a Bíblia. Eu vou explicar, não preciso explicar. Toda separação, os dois têm culpa. Toda separação, os dois têm culpa. Tem que manter a aliança. Mas minha esposa não faz chocolate para mim.
Fica sem chocolate, mas fica com o teu casamento. Fica com a tua mulher, fica com o teu marido. Separação de pessoas, né? Perda de emprego, doença, existem muitas causas. Eu me lembro de uma moça, esta moça se casou, 6 meses que ela estava casada, ela não era feliz na vida sexual. Na hora que ela e o marido, né, estavam fazendo sexo, ela começava a chorar. E ele perguntava, o que aconteceu? O que está vendo? O que está acontecendo? Ela não falava. Depois de um tempo, ela disse, eu vou falar para você um segredo que eu tenho na minha vida. Quando eu era menina, meu pai me estrupou. Ela falou, meu pai me estrupou e toda vez que eu vou fazer sexo com você, eu vejo as mãos do meu pai. Eu vejo aquelas mãos fortes. E aquela moça então recebeu um tratamento bíblico, terapia bíblica, com as verdades bíblicas, e ela foi curada daquela depressão. Então se você, olha para mim, irmãos, olha para cá, não perca a palavra. Se você tem alguma coisa que aconteceu no passado, e você não consegue ser feliz, não consegue realizar, não consegue prosperar, esta noite você pode ser curado. Esta noite você, olha para mim todos, por favor. Esta noite você olha para mim e recebe a palavra e você vai sair daqui curado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como é que você se cura da depressão? Quais são as atitudes? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que está doente. Quando a pessoa está doente, ela vai para onde, irmão? Vai para onde? Para o hospital, vai procurar um médico. Tem que reconhecer. Não, pastor, está tudo bem comigo. Pastor, olha naquele irmão. Esse irmão era um foguete na igreja, era um águia, agora está paradão, não vê mais na igreja, e está tudo bem. Não está bem não, está ruim, irmão. Está doente. E o pastor quer te ajudar, quer estender a mão. Aquela irmã maravilhosa. Eu me lembro de uma irmã, né? E um dos remédios para a depressão, irmão, sabe o que é? Como é que você vence a depressão? Chama-se perdão. Diga perdão. 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 A palavra perdão em italiano quer dizer perdonare. Sabe o que significa perdonar em italiano? P-R-E-P significa aliviar. Quando você perdoa, você alivia. Você tira a carga de você e a carga da pessoa. Está entendendo? Então, e donare em italiano é doação. Então você liberta e você se doa. E é uma coisa tremenda. E esta irmã em São Bernardo do Campo, em São Paulo, era uma mulher ativa na igreja, dinâmica, tudo que o pastor mandava, fazia. É aquele crente, aquele obreiro e obreira, vai lá, o pastor não quer, vai lá e resolve, a pessoa resolve. Quando foi um dia, o marido abandonou. Da noite para o dia, o marido foi embora de casa. Aquela irmã entrou num parafuso, numa depressão tremenda. Era uma mulher dinâmica na igreja, alegre, entusiasta. Ela sentava no banco de cabeça baixa e vivia perguntando, onde foi que eu errei? Sempre tratei meu marido bem, nunca olhei para outro homem, sempre cuidei dele, da roupa, da comida. Onde foi que eu errei? De cabeça baixa na igreja. Passaram-se 3 anos. 3 anos, irmão. E num domingo como este, havia um pastor na igreja. Primeira vez que o pastor estava na igreja. O pastor disse, irmã, no meio da mensagem, irmã, às vezes você vê o pastor reacionar. O pastor mudou? Não mudou, é o Espírito Santo que dirige, irmão. Porque nós aqui somos boca de Deus. O pastor aqui é o instrumento de Deus, ele ouve a voz de Deus e transmite. E o pastor disse, irmã, você que faz 3 anos, que até hoje você não sabe por que teu marido foi embora de casa. Você está procurando erros em você, achar que você pisou na bola. Para com isto e perdoa o teu marido. Simplesmente perdoa o teu marido. Irmãos, quando o pastor falou assim, ela disse, essa palavra é comigo. Essa palavra de cabeça baixa, ela disse, Senhor, a partir deste momento eu perdoo meu marido. Eu perdoo ele, Senhor, não quero saber porque que ele foi embora de casa, não quero saber onde ele está, eu continuo sendo esposa, eu continuo amando, mas eu perdoo. Ela falou para mim, pastor Joá, quando eu perdoei, de dentro de mim saiu um tormento. Uma pessoa que não perdoa é uma pessoa atormentada. E o pastor sabe, quem vive atormentado na igreja. Está na hora de você mudar essa situação. Está na hora de você trocar o tormento pela alegria do Senhor. Trocar a cinza pelo grupo de jovens que cantou pela mirra ardente do altar. Está na hora. Tem que reconhecer. E aí ela disse, saiu aquele tormento de dentro de mim. Jesus falou assim, irmão. Perguntaram a Jesus, Senhor, uma pessoa que não perdoa, o que acontece com ela? Jesus disse, primeiro ouve, se o meu irmão pecar contra mim, vier arrependido, me pedir perdão, o que eu faço? Perdoa.
Segunda vez, esse mesma pessoa pecar contra mim, se arrepender, o que eu faço? Perdoa. Terceira vez, mas Senhor, quantas vezes eu tenho que perdoar? 70 vezes 7. Aí perguntaram a Jesus, uma pessoa que não perdoa, o que vai acontecer? Jesus disse assim, uma pessoa que não perdoa, ela vai ser colocada na prisão e vai ser entregue aos verdugos. E vai ficar na prisão até pagar o último centavo. Você sabe o que são verdugos na Bíblia? São demônios atormentadores que entram na vida de uma pessoa que não perdoa. Uma pessoa que não perdoa tem encostos, espíritos imundos que atormentam, ela não come direito, ela não trabalha direito, ela não interage direito, está atormentada. Esse tormento, esses verdugos, esses demônios só saem quando você perdoar. Não adianta dar dinheiro na igreja, não adianta fazer política, tem que perdoar. O caminho é o perdão. Perdonare, aliviar o tormento. Quando você, foi o que aconteceu com essa irmã, esse pastor Joá, quando eu pedi, eu senti que saiu aquela coisa ruim de dentro de mim, saiu aquela coisa ruim. Depois de 3 anos, foi a primeira noite que ela dormiu uma noite inteira. Dormi a noite inteira, um sono legal. No outro dia fiquei olhando a minha casa está tão bonita, as flores, passou o dia inteiro cantando. Segunda-feira cantando, 11h30 da noite o telefone tocou. Quem era? Não precisa ser o Sherlock Holmes não, amor. O detetive inglês, não, era o marido. 3 anos depois de uma palavra profética do pastor de instrução, irmão, deixa eu dizer para você, uma palavra do pastor dá uma diretriz na tua vida. Preste atenção, não fique murmurando do céu de Deus. Uma palavra do pastor te dá uma diretriz, te dá uma direção, porque a Bíblia diz que havia nuvem, né? O povo olhava a nuvem, quando a nuvem se movimentava, o povo seguia a nuvem. Não, o povo não seguia a nuvem, o povo falava com o sacerdote. Por que a nuvem? O sacerdote instruía. A nuvem era um sinal, mas o instrutor era o profeta, era o sacerdote. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui nesta noite? Então, irmão, presta atenção. Aí ela passou a noite inteira cantando, o dia inteiro, a casa bonita. 11h30 da noite o telefone tocou. Ele pegou, ele disse, minha filha, sou eu. Eu fui um doido, maluco. 3 anos eu fui embora, te abandonei. Eu estou tão arrependido do que eu fiz, eu estou com a vontade louca de te ver. Eu queria te ver 5 minutos, será que você me recebe 5 minutos aí na casa? Aí ela falou para ele em inglês, welcome home baby, I love you so much. Pode vir para casa, meu amigo, eu te amo. Por que o marido voltou, irmão? Por causa de quê? Por causa de quê, irmão? Fala, perdão bem alto. Por causa de quê? Perdão! Por que tu está atormentado? Perdoa. Olha, o pastor Paulo, a gente sabe, nosso pastor presidente, pastor Zé Wellington, ontem eu falei sobre traição. Você não sabe quantas traições ele já sofreu, né, pastor? Tu não sabe quantos ataques, mas ele tem um remédio contra a traição. Sabe qual é o remédio, irmão? Perdoa. Você perdoou, acaba a traição. Muitos já morreram, que ele já perdoou. Perdão, perdoa. Então, como vencer a depressão? Perdoa, pratica o perdão. Perdão é um poder que você tem. Perdão é um poder que você tem. Ninguém pode perdoar por você. Você que tem que perdoar. Pedir perdão e perdoar. Não é somente pedir. Você perdoa, você pede perdão e você também ministra o perdão. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto para você vencer a depressão. Segundo ponto, esquecer o passado. Tem que esquecer o passado. Tem gente vivendo do passado. Tem um falando, minha mulher, faz 20 anos que você pisou na bola, eu te perdoei, e todo mês ele fala no assunto. Nunca perdoou. Pessoa que fala no assunto, toda semana, todo mês, da mulher, do marido, do pastor, ou de alguém, não é o perdão de Deus. Deus perdoa e esquece. Você não esquece uma ofensa que você sofreu, mas quando você perdoa, o emocional sai, o tormento sai, não representa nada mais. Irmãos, estão entendendo? E os irmãos e irmãs que vão trabalhar na psicologia, aprenda, são verdades bíblicas que eu estou compartilhando nesta noite. Esquecer o passado. Paulo diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Irmão, eu estou com 78 anos de idade. Como eu gostaria que os meus 30 anos voltassem, mas não vai voltar. Não adianta, pode acender vela, pode dar dinheiro, pode fazer tudo, irmão. Pode até fazer o Corinthians ganhar, que não tem jeito. Não tem jeito, não vai voltar ao passado. Passado não volta, irmão. Está entendendo? Então, você não pode mudar o passado, mas você pode projetar o futuro. Você pode mudar o presente e projetar o futuro, esquecer o passado. Eu estava na cidade de Nova York, e aí em Nova York o pastor de uma igreja, Paulo também, um dele Paulo, não é Assembleia de Deus, me chamou de pastor Joá. Queria que o senhor fizesse aqui umas palestras para os casais da igreja.
Eu falei, Paulo, eu não estou com a minha esposa aqui, a gente sempre faz palestra, eu e ela e tal. Ele disse, mas pastor, eu estou com uma situação difícil aqui na igreja, por favor, vê aí. Eu falei, eu vou orar a Deus. Orei a Deus, falei, tudo bem, eu vou fazer as palestras. Agora presta atenção, irmão. Quando, por exemplo, os pastores, os líderes, eu, o pastor Paulo, a gente fala para casais na igreja, a gente fala numa linguagem alto nível. A gente não melindra ninguém, irmão. A gente não fala bobagem, né? A gente usa, fala para o marido, fala para a mulher, respeitando. Nós respeitamos, são servos de Deus, servas de Deus. Então a gente usa uma linguagem preparada para poder atender. E aí, irmãos, eu fiz ali, tinha uns 40 casais na igreja, foi uma benção. Quando foi no sábado, uma irmã chamada Sandra, eles eram de Minas Gerais, eu estou em Minas Gerais, né? Minas Gerais. A Sandra e o Dionísio. O Dionísio parecia o Ronaldo Reagan. Ele vendia hot dog nas ruas de Nova York, cachorro quente, tinha um tupete bonito, né? Era um mineiro bonitão. E a Sandra também era uma mulher bem preparada, bem bonita. Aí a Sandra veio para mim e disse, pastor Joá, foi tão lindo aqui as palestras para as famílias da igreja, para os casais da igreja. Deus resolveu tanta coisa, Deus respondeu tanta coisa, né? Mas eu tenho um probleminha que eu guardo há 10 anos. Eu digo, um problema, irmã? Nunca falei para ninguém. O senhor vai ser a primeira pessoa que eu vou falar, porque o Espírito Santo me inquietou, eu tenho que falar. Eu digo, irmã, o que a senhora falar vai ficar entre nós, não tem problema. Aí eu atendi ela assim do lado do púlpito, ela falou assim, faz 10 anos que eu sou casado. Eu falei, seu marido te ama? Me ama muito. Nós temos 3 filhos, meu marido é obreiro na igreja, eu sou obreira também. Eu digo, qual é o problema? O problema é na vida sexual. Eu digo, como é que é? Na vida sexual. Irmão, sexo não é pecado, irmão. Sexo fora dos parâmetros bíblicos não é pecado. Está entendendo? A Bíblia diz, crescer e frutificar, e Jesus disse, né? Deixará, pois, o homem, o seu pai e a sua mãe. Então, o casamento é uma separação. Mas, ao mesmo tempo, é uma união. E se unirá a sua mulher. Não diz, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá a outro homem. Deixará a mulher, o seu pai... Não, se unirá, é pessoa da mesma espécie humana, mas com gênero diferente. O homem é pai e é esposo. A mulher é esposa e é mãe. É da mesma espécie humana, mas com gênero diferente. Hoje você chega no cartório, a pessoa chega e diz, eu vim registrar o meu filho. Aí o escrivão pergunta, qual é o sexo? Neutro. Neutro? Quando ele crescer, ele vai decidir se vai ser homem ou ser mulher. Dá uma vergonha isso, né, irmão? Existe um combate do inferno para destruir a família. O dia que destruir a família, acaba a sociedade. Diz que a família vai acabar primeiro. Não, a sociedade acaba primeiro, porque a sociedade é feita de família. Existem 2 instituições que sustentam a sociedade. Primeiro, a família, depois a igreja. Tua família vem antes da igreja. Se você é abençoado da tua família, você vai ser abençoado da igreja. Se você é maldito na tua família, você vai ser uma maldição na igreja. A palavra de Deus, ela é clara. Está entendendo? Aí eu falei, irmão, o que acontece? Ela falou, é o seguinte, irmão Joá. Quando o Dionísio chegou em Minas Gerais, naquela cidade interior, ele namorou todas as meninas da cidade, porque ele era o mais bonito. Namorou as meninas, então depois a gente começou a namorar. Começamos a namorar, ficamos noivos e nos casamos. E eu digo, e qual é o problema? O problema é o seguinte, irmão. É que quando a gente está praticando sexo, aí eu começo a pensar que ele está pensando na namorada de 10 anos atrás, e aí não rola. Eu digo, não rola? Não rola. Eu falei, deixa de ser bobo, irmão, vamos aqui. Fiquei com ela uns 40 minutos, ela começou a chorar. Abri a Bíblia para cá, para lá. Começou a chorar, estou chorando, pode chorar, porque chorar lava a alma. Isso foi no sábado. No domingo, irmão, quando eu olho na porta, estava eu e o Paulo no púlpito, vem a Sandra agarrada com o Dionísio. Beijinho para cá, beijinho para lá, beijinho para cá, beijinho para lá. Chegou, pastor Joá, tive uma noite maravilhosa. Falei, rolou? Se rolou. Rolou, Sandra? Se rolou. Nem te conto. Esqueceu o passado. O que te atormenta do passado? O que fizeram contra você ou o que você fez contra alguém? Se você não perdoar e não esquecer, tem que esquecer. Aí eu tinha 10 mil reais do passado, hoje eu estou com a mão na frente da trás. Adianta alguma coisa? Não adianta, irmão. E gente fica falando passado. Fica falando de problema. Quanto mais tu fala do problema, irmão, mais ele te engole. Quanto mais tu fala do problema, mais ele te controla. Eu me lembro da irmã da diarreia. A irmã da diarreia falava 50 vezes por dia na diarreia. Chegava na igreja, pastor, a minha diarreia. Pastora, a minha diarreia. Pastor abriu o computador, está a irmã da diarreia lá. Para de falar na diarreia. Ela vai te engolir. Quem é que não tem problema? Não pergunta o pastor Paulo se ele tem problema. Tu vai ficar louco. Tu vai ficar 25 horas aqui na igreja de joelho orando por ele.
Todos nós temos problema, irmão. Vivemos no meio de uma sociedade corrupta, violenta, desumana, cruel, terrível. Nós, os pastores, estamos na linha de frente. É ataque de tudo quanto é lado. Por isso eu pedi oração pelo pastor ontem aqui. Então tem que esquecer o passado. Passado é passado, não vai voltar. Viva o presente que Deus te deu. E projete o seu futuro. Então, irmão, por exemplo, romper definitivamente com o passado. Segundo lugar, perdoar. E agora, irmãos, para terminar, renove sempre a sua mente na palavra de Deus. Hoje no almoço, quero agradecer a irmã Abigail pelo almoço, minha esposa gostou muito, muito obrigado. Deixa a porta aberta que a gente vai voltar lá o ano que vem, né? Em nome de Jesus. Foi bom. O nosso almoço foi um almoço de Bíblia, irmão. Nós não falamos de política, não falamos de futebol, falamos de Bíblia. E por quê? Porque quando você fala da palavra de Deus, a tua mente é renovada. Depressão nasce na mente. Na mente, irmão, é depressão. Eu queria dar uma orientação para os irmãos que estão estudando universitário aqui. Diga comigo, conhecimento, sabedoria. O que é conhecimento? Acúmulo de informações. A cabeça é a parte mais importante do corpo. Na cabeça você tem os ouvidos, na cabeça você tem os olhos, na cabeça você tem o nariz e tem a boca. Você pode fazer transplante de tudo. De pele, de coração, de rim, de fígado e da cabeça. Dá para fazer transplante da cabeça, irmão? Não dá. Com a tua cabeça acabou o governo do corpo. Então você tem que cuidar da tua cabeça. E depressão nasce na cabeça. Quando a pessoa começa a pensar, vai dar errado esse negócio, e não sai mais, entra em depressão. Não vou conseguir comprar o carro, não vou conseguir passar no vestibular, não vou me casar. Irmão, é uma coisa terrível, uma coisa tremenda. Então, o que tem a acontecer? Você tem que renovar a sua mente. Como é que nós renovamos a mente? Pelo estudo da palavra de Deus. A Bíblia fala estudar a palavra. A Bíblia fala meditar na palavra. A Bíblia fala examinar a palavra. E a Bíblia fala manejar a palavra. A irmã Abigail hoje lá no almoço, ela estava falando, né, sobre inteligência artificial. Você que está na faculdade, cuidado com a inteligência artificial. A inteligência artificial, irmão, é um candidato para substituir a verdade bíblica. É inteligência artificial. Nós aqui na igreja temos a inteligência espiritual. É diferente. Nós não desprezamos. Não desprezamos. O pastor não é contra a inteligência artificial. Tanto que tem estudantes aqui universitários na igreja. Agora você não pode substituir a inteligência espiritual pela artificial. É na mente, né? Aí vem o que é a nova era. O que é a nova era? Tu não precisa de Deus. Você é um Deus, você decide, é o determinismo. Você determina. Amanhã eu tenho $1 milhão na minha conta. Não tem nada. Isso é determinação, isso é querer substituir a palavra de Deus. Então, irmão, a sua mente, você tem que ler Bíblia todo dia. E ler em voz alta. Diga comigo, inspiração, iluminação, revelação e interpretação. Toda a escritura é divinamente inspirada, mas nem toda a escritura é iluminada. E nem toda a escritura é revelada. E nem toda a escritura é interpretada. Como é que você consegue a iluminação, a revelação e a interpretação? Paulo disse assim, irmãos, eu quero que vocês recebam o espírito de sabedoria, de conhecimento e revelação. Muita gente, você adquire conhecimento, acúmulo de informações, copo, microfone, luz, poltrona, flor, isso é conhecimento. Mas tem gente que tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Não sabe usar o conhecimento. Tem conhecimento, mas não tem sabedoria. Esse obreiro não tem sabedoria. Conhece o grego, conhece o hebraico, conhece o aramaico, fala inglês, fala espanhol, mas não tem sabedoria. Não adianta nada. O que é sabedoria? É a aplicação correta do conhecimento. Né? Vou dar um exemplo. Conhecimento, na minha cabeça, eu tenho os ouvidos. Sabedoria, com os meus ouvidos, eu escuto. Conhecimento, na minha cabeça, eu tenho os meus olhos. Sabedoria, com os meus olhos, eu vejo. A sabedoria te mostra como usar o conhecimento corretamente. Conhecimento, na minha boca, no meu corpo eu tenho, na minha cabeça, no conjunto da obra, eu tenho a minha boca. Sabedoria, o que eu faço com a minha boca? Eu vocalizo, com a minha boca eu falo. Então, jovem, você que está adquirindo, né, a inteligência artificial, tecnológica, científica, não esqueça da sabedoria divina.
Use a sua inteligência, a sua inteligência, né, científica, né? A inteligência artificial, mas que ela nunca tome o lugar da inteligência espiritual. Porque você é feito corpo, alma e espírito. Então, renove sempre a sua mente, né, com a palavra de Deus. O Salmo 119 é o Salmo da palavra. Então, por exemplo, como é que você disse, irmão Joá, como é que eu posso alcançar a iluminação? Toda a escritura é divinamente inspirada. Então você tem que separar um tempo para estudar a Bíblia regularmente. Você vai para um lugar, desliga celular, desliga a televisão, desliga telefone, desliga tudo. Aí você vai separar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você separa 3 salmos. Você pega o salmo, por exemplo, o salmo de número, né, o 37, né? E no salmo 37 é o salmo da entrega. Ali você vai estudar em voz alta, que você escute. Sozinho ali, né? E você não atende ninguém, não atende marido, não atende mulher, só numa emergência, né? Então, o Salmo 37, irmão, é o Salmo da entrega. Entrega o teu caminho ao Senhor. Espera nele, descansa, refugia-se em Deus, né? Então, este é o Salmo da entrega. Depois você vai estudar o Salmo de número 91. O Salmo 91 é o Salmo da guerra espiritual. Tem que parar, pastor? Então tá bom, então vou parar aqui agora. Amém, irmãos?